Olá a todos, boa tarde, um ótimo sábado, um excelente fim de semana a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra, escritor, autor do livro Pai Sem Sacrifício, e nós estamos entrando ao vivo nessa live aqui no Instagram. Um abraço a Juliane, minha esposa, o Rafael, meu filho, a Fernanda, minha irmã, a Viviane, a Jéssica, o pessoal que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Lembrando que nós estamos num desafio, Esperança na Quarentena, ou Quarentena em Esperança, como queiram. Nós estamos fazendo 42 dias seguidos uma live a esse horário, às 13h30, aqui no Instagram, e logo na sequência replicando no Facebook. No meu Facebook e no meu Instagram, Fausto F. Carvalho, Instagram, no Facebook Fausto Carvalho e também no Famílias Excelentes, né? E também pelo YouTube, né? Essas mensagens estão sendo gravadas e jogadas no YouTube, no meu canal DR de Doutor DR Fausto Carvalho. Então, se você perdeu as outras meditações, os outros pensamentos que nós estamos tendo nesse tempo, você pode acessar. Um abraço também ao Danilo, ao Eduardo, que estão entrando aí. Hoje estamos na quinta meditação e vamos falar um pouco sobre esperança no meio da dificuldade. A pandemia, né, nos trouxe enormes dificuldades. Coisas que eram tão simples como ir ao mercado passou a ser um ato de dificuldade, de tremendo desconforto, né? O uso de máscaras, distanciamento social, a gente não poder abraçar a quem a gente tanto ama, os nossos familiares, os nossos parentes, manter a distância das pessoas que convivem com a gente. Isso não é fácil. Um abraço, Regiane, também entrando aí com a gente. É muito interessante a gente pensar que dificuldade traz dificuldades, né? Esse momento traz coisas mais intensas, né? Porque não é só o distanciamento do abraço, do toque, mas o quanto isso afeta nosso interior, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração, né? A saudade que temos dos ambientes de estarmos juntos, das pessoas que a gente gosta. E eu gostaria hoje de falar no capítulo 5 de Jó, ler os versos no quinto capítulo, do 7º ao 10º versículo. Diz assim: No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Nos momentos de dificuldade como nós vivenciamos agora, nessa situação no Brasil, nessa situação no mundo, nesse tempo de tanta dificuldade, Luiz Carlos, um abraço. Nelson, um abraço. Companheiro de trabalho, enfermeiro Nelson, tudo bem? Nesse momento de dificuldade, nós temos que trazer palavras de esperança ao nosso coração. E nem sempre é fácil pensar em coisas que nos dão esperança. E é interessante o texto que ele faz, um dos amigos de Jó, ele comenta assim, olha, o sofrimento vai vir, a dificuldade vai vir, como a fagulha vai para cima, né? Se a gente parar para pensar, né, a gente quando nasce, o ser humano quando nasce já passa por uma dificuldade tremenda, né? Shirley também entrando aí, o Márcio, um abraço a vocês. Nós passamos por um momento de dificuldade. O parto do ser humano é o parto mais difícil na natureza, porque a cabeça do ser humano proporcionalmente é a mais difícil de passar no canal de parto. Nós vivemos dificuldades a cada dia da nossa vida. E na verdade, o que nos traz esperança é lembrarmos que a nossa vida é um milagre. A nossa vida, ela é realmente um grande milagre. O fato da gente poder respirar todos os dias, acordar, ter saúde, levantar, andar, enfim, isto é um grande milagre. A gente às vezes fica olhando a vida com o olhar da perda. Eu fico olhando esse momento de dificuldade com um olhar de
quanto eu estou perdendo, o quanto eu estou deixando de ter acesso às pessoas. E Jó estava naquele momento, ele tinha perdido os seus 10 filhos, tinha perdido toda a sua renda, todo o seu rebanho, era o homem mais rico daquela época e ele perdeu tudo, tudo, absolutamente tudo. Mas mesmo assim, seu amigo chama ele. Olha, se fosse comigo, eu não estou vivendo a sua situação, eu não sei como é que é a sua dor, mas se fosse comigo eu apelaria a Deus. Por quê? Porque Ele pode fazer milagres, Ele faz maravilhas insondáveis e é Ele que derrama a chuva sobre a terra. Quando a gente para analisar a própria natureza e a gente vê o que Deus faz através da própria natureza, a gente percebe o quão frágil nós somos, mas o quanto de cuidado nós temos diante de Deus. E essa é a palavra de esperança que eu queria deixar ao seu coração. Eu não sei o quanto você tem sofrido com essa pandemia, o quanto de pensamentos ruins você tem tido, o quanto de dor por estar ausente, por perder alguém próximo, por não ver uma pessoa que você ama tanto, por não poder abraçar alguém da sua família, quanto isso tem te afetado. E pode afetar, às vezes, de uma maneira muito, muito intensa. Uma maneira que a gente, às vezes, não perde o chão e não tem mais expectativa de futuro. Amanhã, provavelmente, no capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jó não tinha mais expectativa de futuro. A expectativa de futuro dele era morrer. Ele estava esperando a morte. Mas o desafio, né, que nós temos... Um abraço ao Juliano, que está entrando aí, a Aline também. Um abraço. O que nós temos de expectativa é apelarmos para Deus. No momento em que as coisas estão ruins, há uma esperança, que é a ter fé. A Bíblia nos ensina lá em Hebreus que fé é a certeza das coisas que não se veem. É a esperança de coisas que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue palpar. Mas a gente tem essa expectativa, né? Essa expectativa de que Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer milagres. Deus pode alterar o cenário da história de uma maneira dramática. Como foi, por exemplo, com essa questão do vírus. De repente, algo que a gente não vê transformou a vida de toda a humanidade, né? Chegamos a ter 3 bilhões de pessoas, né? Praticamente metade do planeta fechado nas suas casas, né? Com medo de um vírus que a gente não visualiza, a gente não consegue olhar, e mesmo no microscópio não dá para ver, só no microscópio eletrônico. Mas a gente também tem que crer que assim como esse vírus veio, Deus pode fazer coisas grandiosas. E a gente pode ter esperança sim, porque Ele pode fazer milagres, e mais do que isso, Ele derrama chuva. Ele derrama a chuva simples que molha a terra, que nos dá vida, né? É Deus quem dá, né? Ele envia água para os campos, né? Ele cuida da gente de uma maneira muito, muito graciosa. Um abraço, Janaína, está entrando aí também. Nós queremos ter esse convite para você. Tenha fé em Deus. Confie em Deus nesse momento de dificuldade. Coloque-se diante de Deus e coloque-se nessa expectativa de apelo, né? É um tempo que nós devemos exercer uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a oração. Orarmos a Deus, pedimos a proteção de Deus e pedimos a misericórdia de Deus, para que nós possamos ser pessoas que levem esperanças aos demais. Quanta gente está precisando ter esperança, quanta gente está depressiva, mal, sofrendo, e como a gente pode alcançar esses corações. Pense nisso. Você medite nisso, que o seu sábado seja um ótimo sábado. E se você puder, compartilhe esse vídeo, vai ficar aqui no IGTV, também no Facebook. Compartilhe para aquelas pessoas que você acha que necessitam de uma palavra de esperança. Que Deus te abençoe, um ótimo fim de semana e amanhã, às 13h30, estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe. Abraço.